de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Então vamos para a pergunta 354. Há, como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. E com que fim isso acontece? Então é o seguinte, né, a ciência já diagnostica de que a criança não vai viver, não tem possibilidade de viver. Mas mesmo assim, a coisa acontece, né? Ele pergunta, e com que fim acontece isso? A resposta: isso acontece frequentemente, e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. E aí, Djalma, como é que tu explica isso? Essas coisas, tudo está no plano de Deus. Né? Se o feto não vingou, não teve, tudo tem uma razão. Para tudo tem uma razão de ser. Também tem, por exemplo, a rebeldia do espírito que não quer encarnar, né? O Liam é muito fraco, ele rouba facilmente, né? Vários fatores, né, estão em jogo aí, não é? A própria mãe repelindo não uma gravidez indesejada, são muitos fatores que em jogo, e o momento ele é muito delicado, né? Em que os liames da vida estão se unindo para formar o cidadão do futuro. Começa ali, naquele momento das células, né? Mesmo que a criança ela não vingue, a encarnação não vingue, ela poderá vir em seguida, mas para tudo há uma razão de ser, dentro da sabedoria do Eterno, que tudo vê, tudo sabe, tudo aprova, tudo administra com sabedoria infinita. E boa parte das vezes também, né, como provação para os pais, né? Às vezes, em vidas pretéritas, eles proporcionaram muito aborto, muitas situações, aí, doido para ter um filho, aí não vinga. Também pode ser isso, né? Em É assim, tudo há uma razão de ser. Em tudo há uma razão de ser. Então, como bem frisou o colega Djalma, são N possibilidades aí. Deus as determinou. A ciência apenas vai até esse ponto aí. Mas o ponto que antecede, aí é com a espiritualidade, né? Isso aí a ciência ainda não consegue. São coisas que só a reencarnação explica, né, Admir? Só mesmo. A finalidade da reencarnação são várias, né? E essa é uma delas que deve ter uma razão, um motivo para aquilo. Porque é Deus quem promove tudo. Agora, essa 356 é bem interessante, viu, Admir? Ó, há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito, quer dizer, crianças que já está predestinada à morte, né? Ele pergunta se tem essas crianças já que não foram destinadas à encarnação de espírito. A resposta: sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada deviam cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Aí, nesse caso aí, fica bem claro, bem esclarecido, né, Admir, o quê? Um resgate para os pais, uma aprovação para os pais, né? Esse aí está bem direcionado, bem específico. Mas lembrar que em outras questões anteriores, nós comentamos aqui, que em tudo há uma preparação anterior, uma programação, tudo há um trabalho feito pela espiritualidade, pelas equipes que tratam da reencarnação, porque a organização no mundo espiritual, como o Djalma bem colocou, existem aqueles que são doutores em desencarne, né, que são específicos para aquele trabalho, não é qualquer espírito que faz, como também a equipe para encarnação. Então, a espiritualidade faz o trabalho. Neste caso aqui, você vê que já é direta a resposta. Sim, as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos, né? Porque somente pelos pais que essa criança veio. Então, essa foi específica para esse caso. Não houve nenhuma arrumadinha antes, né, Djalma? Não teve nenhum ajeitado antes. Não, vai, que é para passar pela dor, né? Isso. Não houve uma predestinação. Ali não houve uma elaboração do mundo espiritual.
foi uma célula masculina que se juntou com a feminina e criou uma vida vegetativa. É por isso que ele diz, só pelo desejo dos pais. Aquilo se formou ali, mas sem a participação de um espírito. Não tinha espírito reencarnando. Aquela vida vegetativa que deve ser abortada ato contínuo. Não é? É nesse sentido. Eu estou vendo aqui um cenário, sabe, Djalma? Tá ali, houve uma junção de um óvulo com um espermatozoide. Tem uma vida que vai nascer. Ei, espírito, vem cá, tu vai encarnar ali naquele meio. Aí os caras, inimigo demais, não, vou não. E ninguém querer ir, ó. Será que acontece isso, Djalma? Não, isso aí bom, eu não sei dizer se acontece, deve acontecer, né? Mas nesse caso aqui, é como ele diz, há uma vida, mas há os que jamais tiveram espírito. Ali foi um encontro fortuito, duas células que se juntaram e aquilo cria um volume de carne, um corpo, mas sem uma vida inteligente, sem um espírito. É uma vida vegetativa de um corpo que está morto, só está se multiplicando ali. Um processo mecânico. Natural biológico somente. Mas sem forma. E não houve também, Djalma, aquela preparação anterior do casal ir lá para se identificar com o espírito que estava vindo, fazer aquele acerto, né? Se eu não me engano, no caso de Segismundo, né, na reencarnação dele, não teve problema dessa natureza. Lembra? Esse feto aqui, ele vai nascer disforme, sem forma, porque é o espírito quem dá a forma. No caso, não tem espírito, né? Vai ser um aglomerado de carne, uma coisa lá. É tudo, menos um ser encarnado. Não tinha espírito ali predestinado a nascer ali, naquele caso. Nesse caso aqui, né? Estou entendendo assim. Eu acredito que a próxima pergunta, que é a A, né, e subitem da primeira, vai responder, completar o raciocínio. Um ser dessa TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.